Shabbat Shalom, queridos irmãos, mais uma vez. Vamos então dar início à nossa porção de hoje, a nossa paraxá de hoje, paraxá Hayé Sará, que significa a vida de Sara. Está em Bereshit, Gênesis, capítulo 23, verso 1, até o capítulo 25, verso 18. Temos Haftará em 1 Reis, capítulo 1, versos 1 a 31, e também Mateus, Matitiarro, capítulo 1, versos 1 a 17. Vamos ler aqui alguns trechos e vamos comentando acerca da porção de hoje. Logo no verso 1, embora a paraxá se chame Hayé Sará, a vida de Sara, já começa noticiando a morte de Sara. Capítulo 23, verso 1: Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio a Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Elohim entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a tua morta. E aí nós temos nos versos seguintes a negociação de Abraão em relação a essa terra. Nós temos o sepultamento propriamente dito. No capítulo 24, nós temos Abraão solicitando, determinando ao servo Eliezer que faça um juramento e que busque uma esposa para Isaac. Nós temos o encontro com Rebeca, do servo com Rebeca. Temos aí o contato dele com a família de Rebeca. Temos a exposição do propósito dessa viagem. Temos o casamento de Isaac e Rebeca. Temos ainda no capítulo 25 os descendentes de Abraão em Quetura. Já aí Abraão casa-se novamente, desta vez com Quetura. E finalmente temos a morte de Abraão, e finaliza com os descendentes de Ismael, aí já no capítulo 25 até o verso 18. Voltemos um pouco aqui acerca dessa história. Conforme pontuamos há pouco, Sara foi uma esposa conforme o coração do Eterno para Abraão. Em toda a sua jornada, ela foi de fundamental importância. Uma esposa submissa, uma esposa temente ao Eterno, ao ponto de confiar toda a vida dela, tanto material quanto espiritual, ao comando de Abraão, sabedora, obviamente, que Abraão era um homem que estava andando de acordo com as instruções do Eterno. Desde que ele foi chamado, desde que lhe foi dada a ordem para sair da sua terra, da sua parentela, e que ele caminhasse sem rumo, nós não vemos registrado na Torá, em nenhum momento, qualquer insurgência de Sara acerca desse propósito. Nós não vimos em momento algum ela questionando se para onde iriam, como que seria a questão da moradia, se teria tais e tais coisas, se ficariam unicamente à mercê de um ou outro povo. Absolutamente nenhum questionamento foi feito por Sara, por dois motivos.
né? O primeiro e mais importante, que tal qual o marido, ela entendia o propósito do Eterno e era sabedora de que o Eterno os conduziria a bom termo. A confiança dela no Eterno era tanta que ela se entregou completamente a esse plano de Deus, e confiando na autoridade do governo de seu marido. Nós estudamos na paraxá passada, na porção passada, circunstâncias onde o próprio Abraão a colocou em situações frágeis, ao ponto de mentir, parcialmente uma mentira, conforme eu já disse, uma mentira, uma verdade parcial, porque a palavra diz que de fato ela era irmã de Abraão por parte de pai, conquanto isso seja uma verdade, ela não era de toda verdadeira, essa assertiva não era de toda verdadeira, portanto, era mentira. E por conta dessa mentira, aliás, por duas vezes isso ocorreu, o Eterno imediatamente ele agiu impedindo que houvesse algo mais grave. E aí nós temos comentários de estudiosos da Torá dizendo que Sara poderia não ter concordado com Abraão, sobretudo naquilo que era contrário à própria instrução do Eterno. Ou seja, se o marido dá um comando para uma esposa para que ela minta, ou para que ela concorde com uma mentira, pela própria Torá ela estaria liberada de cumprir, uma vez que importa obedecer ao Eterno, e não ficar debaixo de nenhum tipo de mentira. Mas o entendimento unânime é de que tudo o que ela fez em absoluta confiança para com o Eterno. Em momento algum, ela colocou a autoridade de Abraão em xeque por conta até mesmo de uma ordem que aparentemente contrariava a própria instrução do Eterno. E afinal de contas, o Eterno deu livramento, o Eterno cuidou dela, e fez retornar ao estado anterior, ou seja, nenhum dano foi causado acerca disso. E nós temos, eu quero fazer uma observação que está em 1 Pedro capítulo 3, abram por gentileza. 1 Pedro capítulo 3, verso 16, se não me engano. No mesmo modo, mulheres, sujeitem-se ao seu marido. Oi? É o 3:1? Deixa eu ver se essa referência. Um minutinho. Não, 3:6, perdão. 1 Pedro, capítulo 3, verso 6. Aliás, como sempre, vamos contextualizar a partir do verso 1. A partir do verso 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante do Eterno. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Adonai, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara. Olha aí a referência de Pedro a Sara. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filha, praticando o bem e não temendo
perturbação alguma. Nós vemos aqui qualidades imprescindíveis às mulheres que professam uma confiança, a fé no Eterno. Se nós pegarmos esse termo, pois foi assim como fazia Sara, que obedeceu a Abraão chamando-lhe Senhor, quer dizer, se formos pregar acerca disso nos nossos dias, certamente seria tido como uma humilhação, como algo absolutamente opressor, e obviamente não é neste contexto que a palavra é apregoada. A palavra diz acerca de uma submissão por conta das promessas do Eterno. Tanto homens quanto mulheres têm responsabilidades perante o Eterno. Nós vivemos de acordo, professamos isso, que nós queremos viver de acordo com as instruções do Eterno. Sejam homens, sejam mulheres, todos, crianças, enfim, todos aqueles que professam serem filhos do Eterno devem viver de acordo com as instruções do Eterno. E aí, quando se trata de casamento, a palavra diz que o Eterno é o cabeça de Yeshua, e Yeshua o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. Não é possível que duas cabeças elas governem uma casa. Então essa ordem ela foi estabelecida com um propósito de hierarquia no reino, é um propósito espiritual, para que toda a palavra do Eterno seja vivida sem atropelos, seja vivida de acordo com o padrão máximo de felicidade que Ele nos proporciona. E nós não raras vezes nós vemos que quando casais tentam um dominar o outro, ou quando há uma possível usurpação, quando um quer usurpar o papel do outro, nós percebemos que não são casais felizes. Eles não conseguem atingir a plenitude da felicidade que o Eterno tem para cada um de nós. E a verdadeira felicidade, gente, quando a gente fala em felicidade, só há felicidade plena em obediência às instruções do nosso Elohim. Não é possível a ninguém dizer que é feliz ou que tem uma vida feliz dissociada da vontade do Eterno. Poderia ser harmonia? Oi? Poderia ser essa palavra harmonia? Do casal? Harmonia. Harmonia? Poderia ser. Em que sentido? Como assim? Não, se o casal está obedecendo ao Eterno, os propósitos. Sim, estão vivendo harmonicamente, com certeza. E a harmonia é exatamente isso, Quando há harmonia, é porque as coisas estão caminhando de acordo com a vontade do Eterno. Se um quer fazer uma coisa e o outro quer fazer outra, admitindo que ambos sejam servos do Eterno, alguma coisa está errada. Porque as instruções elas caminham numa só direção, num só propósito. E nessa condução de propósito é o papel do homem. E isso, gente, em hipótese alguma, se caracteriza como uma opressão. É bom que se diga, eu sempre gosto de enfatizar o seguinte: se as mulheres acham pesado o termo submissão, no sentido de mulheres serem submissas ao seu marido, isso não significa se colocar abaixo, significa compreender a autoridade que o Eterno instituiu, e confiar no Eterno, de que Ele cumprirá os planos do Eterno para a vida da família. E a nossa responsabilidade enquanto homens, ela é infinitamente maior do que a das mulheres. Vejam aí o verso 7 desse capítulo 3. Maridos,
vós igualmente vivei a vida comum no lar com discernimento, né? E tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. E aí nós temos ainda um mandamento, no sentido de que nós homens temos a incumbência de apresentarmos a nossa esposa aprovada diante do Eterno, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. É óbvio que mácula e ruga aí como sinônimo de pecado, né? Ou seja, a nós homens compete conduzir a nossa esposa, né, nos caminhos de Adonai, de modo que elas, ao final desta carreira, sejam aprovadas. E aí nós voltamos agora para a vida de Sara, e nós percebemos exatamente esta aprovação do Eterno, com relação a Sara. Tanto é que está registrado esse maravilhoso texto, né, no sentido de que ela foi plenamente submissa ao seu marido, né, em pleno temor, em plena reverência à vontade do Eterno. Então, mulheres, não se trata de menosprezo, não se trata de ser inferior, muito pelo contrário, é uma questão de papéis, né? O Eterno determina papéis, né, para homens, para mulheres, para filhos, para empregados, para patrões. Cada um tem o seu papel a cumprir, e tudo isso deve ser cumprido em plena harmonia com a palavra, com a instrução que Ele nos delega. E conforme a gente está sempre repetindo, né, e a palavra registra, tudo o que está escrito para o nosso ensino está escrito. Isso está registrado para que nós aprendamos com essas coisas, né? E que isso seja modelo para nós. Obviamente, se é algo que nós devemos imitar, então é um modelo de como fazer. Se tem algo que é contrário à palavra, à instrução, é algo que nós não devemos fazer, né? Então, na vida de Sara, né, todo o percurso, né, toda a trajetória dela, nós percebemos entre vários textos, inclusive está lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, né, mais uma vez mencionando Sara como um exemplo de esposa, como um exemplo de serva do Eterno. Então, extremamente importante compreendermos a instrução de Adonai para a nossa vida, né? E mais uma vez, verificando o exemplo de Sara, nós homens, né, que possamos conduzir as nossas esposas, ou a nossa esposa, melhor dizendo, conduzir a nossa esposa, né, dentro deste padrão, né, um padrão tão elevado, né, sabedores de que o Eterno cobrará de nós, né, esta preciosa tarefa. Sabemos que não é fácil, não é? A vida de casado ela traz aí inúmeros desafios, mas esses desafios são para nos aperfeiçoar, e principalmente quando ambos, né, têm esse temor do Eterno e querem fazer a vontade do Eterno, já não mais encontramos tanta dificuldade assim. Se há essa disposição, nós conseguimos resolver qualquer tipo de conflito na palavra. Minha esposa está ali, ela sabe que toda vez que há alguma divergência na nossa casa, por exemplo, nós vamos para a palavra. O que a palavra diz? O que nós temos, como nós temos nos comportado diante de determinada situação, em termos de corrigirmos os nossos erros. Estamos realmente sendo dependentes do Eterno? Cremos que a vontade, que essa instrução do Eterno para a nossa vida ela é absoluta? Sim, nós cremos. Então pronto, nós já dirimimos aí 99,9% dos problemas. E assim nós podemos conduzir a nossa casa, e aí admoestar a outros para que sim também o façam, sempre na dependência do Eterno.
Queridos, nós temos na sequência então, tão logo Abraão contata com aquele povo, onde ele diz que é peregrino, onde ele diz que é estrangeiro na terra, mas que ele faz questão de comprar ali um local para que ele sepulte Sara. E aí nós vemos aqui o que? Um certo teatro por parte do proprietário da terra. Porque, embora ele diga que no momento inicial é registrado aqui que ele está disposto a doar aquela terra, nós vemos o que? Uma ganância muito grande no tocante a isso. Em momento algum ele quis realmente doar, mesmo porque Abraão não queria doação, ele fazia questão, ele fez questão de comprar aquela terra. E aí os estudiosos registram que essa terra valia 40 vezes menos do que o valor que foi cobrado. A mais. Aliás, a terra valia 40 vezes menos do que foi cobrado. Ou seja, ela valia ali cerca de 10 ciclos e foram cobrados 400 ciclos. Era algo absurdo, era um montante abusivo. Foi uma negociação extremamente abusiva. Só que abusivo sob o ponto de vista material. Para aquele que tem uma visão espiritual das coisas, Abraão não fez nenhuma questão acerca do valor monetário. Ele não quis nenhum tipo de desconto. É óbvio que sendo um habilidoso comerciante, ele sabia lidar com o dinheiro, o Eterno o capacitou a isso. É claro que ele detectou ali esse abuso, mas ele não fez questão. Por quê? Porque ali o que importava efetivamente era o aspecto espiritual. Primeiro ele tinha que sepultar a esposa, conforme mandamento. Isso é mandamento, tem que sepultar. Nós somos pó e ao pó nós voltaremos. E temos ainda por parte da Torá a determinação de enterrar. A Torá ela proíbe cremação e outros atos. O povo de Deus, o povo do Eterno deve ser enterrado e não cremado ou qualquer outro tipo de procedimento. Exatamente. Então, Abraão, em obediência à instrução do Eterno, conforme a própria palavra registra, nós já lemos isso no capítulo 19, 18 e 19. Visto que Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão enxertadas todas as nações da terra, ou todas as famílias da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho de Adonai e pratiquem a justiça e o juízo, para que Adonai faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então Abraão foi designado pelo Eterno como alguém que estava pronto a assumir uma tarefa, alguém que estava pronto para obedecer, sem questionar, uma obediência plena, uma confiança absoluta, sem grandes questionamentos. Estudamos na paraxá passada acerca do sacrifício de Isaac, como ele confiou no Eterno ao sacrificar o seu filho. E aí talvez alguém diga, bom, mas ele não sacrificou. Sim, ele sacrificou. No coração ele já havia sacrificado. Ele foi impedido materialmente de consumar o ato, mas no coração está registrado também em Hebreus 11, está registrado que Abraão teve por certo de que o Eterno teria poder para ressuscitar o filho dele. Então, assim, não tenha dúvida nenhuma de que quando ele foi para aquele local onde o Eterno determina, no coração ele já tinha renunciado ao filho dele. Ele sacrificou, no coração ele sacrificou o filho dele. Foi impedido de consumar exatamente porque o Eterno aprovou a conduta dele.
dele, a disposição que ele tinha em andar de acordo com essas instruções. E é claro que isso tem inúmeros vieses, né? Sobretudo, o Eterno não aceita sacrifício humano, e era um dos objetivos, era provar isso, o que foi objeto aí de estudo da última paraxá, nós não vamos nos ater a isso. Apenas a questão de uma obediência plena, né? Eu estou pronto para andar com o Eterno, a obedecer ao Eterno e cumprir o seu propósito. Conforme eu disse, queridos, nada obstante a beleza do conhecimento, né, nós estudamos aí ao longo do ano, né, 54 porções, né, que nós denominamos de paraxá. Nós estudamos 54 porções que atingem aí toda a Torá, né? E obviamente fazendo Haftará com os demais livros, nós em tese nós perpassamos todas as escrituras durante o período de um ano. Agora, nós não podemos nem devemos, né, colocar a máxima do conhecimento acima do nosso padrão de vida. Se o conhecimento que nós estamos obtendo, ele não está nos modificando enquanto pessoas, se não está nos melhorando, se não está nos aperfeiçoando, né, se nós não estamos nos apresentando a cada dia melhor do que o dia anterior, é hora de nós pararmos, refletirmos acerca do que estamos fazendo. Porque tudo isso, né, conforme o próprio texto diz, eu mencionei há pouco, tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito, para que por tudo que está nas escrituras nós possamos ter esperança, né? E a palavra diz que nós fomos regenerados, nós somos gerados de novo para uma viva esperança, agora para andarmos em santificação, andarmos em plena novidade de vida. Por isso que Yeshua diz, aliás, Paulo diz que aquele que está em Yeshua é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Nós estamos andando em novidade de vida. Eu mencionei há uns dias atrás acerca de uma frase de uma pessoa que postou lá no grupo, falando o seguinte: eu quero convocar a todos que me conheceram ano passado, para dizer que aquela pessoa já não existe mais. Hoje eu sou uma nova pessoa. Cada dia, cumprindo as instruções do Eterno, eu estou me aperfeiçoando e eu quero me apresentar novamente para essas pessoas, e pedir perdão para elas. Se eu cometi algo lá atrás, eu quero dizer que hoje eu sou uma nova criatura. Ou seja, isso é andar com o Eterno. Isso é compreender o propósito do Eterno. Gênesis 1:27, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Romanos 8:28-30, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que o Filho, Yeshua, seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, nós temos todo o propósito do Eterno contido nesse texto, Uma família, muitos filhos, semelhantes a Yeshua. Uma família, unidade, muitos filhos, quantidade, semelhantes a Yeshua, qualidade. Esse é o padrão para o qual nós estamos caminhando. Esse é o alvo que nós devemos perseguir no nosso dia a dia. Mas sem esse alvo em mente, esse conhecimento, o conhecimento por si só, ele vai nos ensoberbecer, ele vai nos fazer arrogantes, ele vai nos prejudicar ao ponto de que um dia, quando Yeshua voltar, nós que queremos ouvir: vinde benditos de meu Pai, apossai-vos do reino que vos está separado desde a fundação do mundo, não ouçamos de Yeshua: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, a anomia. E a anomia não é apenas uma conivência aparente da Torá,
É claro que, conforme 1 João 3,4 diz, pecado é a transgressão da Torá. Esse é o conceito máximo do pecado, né? O conceito estabelecido pela própria palavra. O pecado é a transgressão da Torá, né? Mas nós podemos transgredir a Torá de várias formas, e muitas vezes nós deixamos essa soberba tomar conta do nosso coração, e em assim agindo, né, nós, ainda que falemos que estamos cumprindo, nós podemos incorrer em grave erro. Então, só para que os irmãos entendam aí a essência do propósito e todo o conhecimento que nós vamos adquirindo aí ao longo desses estudos, né, sejam convertidos dentro deste propósito. É olhar para um ensino desse e dizer: entendi, isso aqui é para que eu me santifique, isso aqui é para que eu dependa do Eterno, isso aqui é para que eu me arrependa por ter andado tanto tempo, né, em absoluta independência. Eu governava a minha vida, eu fazia tudo que vinha na minha mente, mas agora não, agora eu ando de acordo com a dependência do Eterno. É o que o Geraldo testemunhou há pouco, é o que Abraão fazia o tempo todo, é o que ele fez em relação à ordem que ele dá ao seu servo Eliezer. Ele é tão interessante. Essa incumbência de Abraão ao seu servo. E muito mais interessante é a percepção desse servo, né, da fé de Abraão, do desejo do Eterno, da fidelidade do Eterno para com Abraão e de Abraão para com o Eterno, ao ponto de cumprir rigorosamente as instruções que ele recebera para que fosse na terra de Abraão buscar uma esposa para Isaac. E aí, queridos, o que chama a atenção nesse episódio, mais uma vez, o que destaca aqui, o que sobressai da palavra, sem dúvida alguma, é também a dependência do servo. Veja bem, o próprio servo, já por meio de Abraão, ele também já tinha um relacionamento com o Eterno, ao ponto de agora ele próprio fazer uma oração, obviamente invocando aí o nome de Abraão, mas confiando que o Eterno também o levaria a bom termo. Leamos, por gentileza, aí, capítulo 24, a partir do verso 12. Capítulo 24, Gênesis, capítulo 24, verso 12. Aí Abraão já tinha determinado que se fizesse o juramento, ele já havia preparado aí toda a comitiva de viagem, então no verso 12, e disse consigo, Eliezer, disse consigo: ó Adonai, Elohim de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade, Hesed, para com o meu senhor Abraão. Eis que eu estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, olha gente, ele pede sinais ao Eterno. Olha que interessante, isso é dependência. Isso é dependência. Para uma tarefa tão séria, obviamente ele não poderia agir por conta própria. Então, vejamos a dependência do Eterno desenvolvida aqui pelo servo Eliezer. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, e ele ainda especifica, ele é muito específico na oração, e isso nos ensina o quê? Que nós devemos ser específicos nas nossas orações. Oração é conversar com o nosso Pai, com o nosso Elohim, como o nosso filho, para quem é pai aí, ou quase todos são, para quem é pai, assim como nós temos o maior prazer quando o nosso filho, os nossos filhos vêm conversar conosco,
né? Assim é o Eterno também, quando nós nos achegamos a Ele. Peça, né? A palavra diz: peça e vos será dado, não é assim? Tudo que estiver de acordo com a vontade do Eterno, se está se está em consonância com a instrução do Eterno, em nenhuma hipótese isso nos será vedado. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós obedecemos, o segredo, gente, é a obediência, a dependência. Se nós dependemos e obedecemos, nessa equação, o resultado é resposta favorável de oração. Olha que coisa linda que acontece aqui. Verso 14. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser: inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Ou seja, ela não somente dará a mim o que beber, mas também dará de beber aos meus camelos. Os irmãos chegaram a pesquisar quantos litros de água bebe um camelo? 145. Eu vou admitir essa média aí, Evandro, porque eu vi de 100 e poucos até 200, mas vamos admitir só 100. Eram quantos camelos? 15. É uma regra porque depende do tamanho do camelo. Não, eram 10 camelos. 10 camelos, vamos colocar só 100, Evandro. 1000 litros de água. Você sabe qual é a medida do cântaro dela? 10 litros de água. Quantas viagens então ela tinha que dar? 100 viagens. Gente, isso é o que? Isso é proatividade. Qualquer um, eu imagino que qualquer um aí, se chegasse nessa circunstância, ia responder o que para Eliezer? Se vira, Eliezer. Meu amigo, o homem aqui é você, né? O homem aqui é você, ué. Não, está aqui, tira a água dos seus camelos. Não é esse. Ele especifica, é uma característica da proatividade, daquela pessoa que é serva. Só uma pessoa assim seria capaz de ser esposa do Senhor dele. Ele também chama Isaac de meu Senhor. Pois não. Você sabe uma coisa que eu observo aqui? É o temor de Eliezer também. Claro. Tanto aqui, porque ele via a fidelidade, né, de Abraão com Deus, então ele tinha temor. Você vê, ele podia chegar lá e pegar qualquer moça, né, para levar para Abraão, para Isaac. Ele foi pedindo a dependência de Deus. Totalmente. A palavra diz que Abraão ordenou a si e a sua casa depois dele, ou seja, né, partimos aqui da própria afirmação das Escrituras de que ele era um servo fiel. E aliás, ele tinha acabado de fazer um juramento extremamente solene, no sentido de que cumpriria à risca o pedido de Abraão, né? E outra coisa, isso era tão sério, mas tão sério, que foi por isso que foi requisitado dele esse juramento. Veja bem, a palavra registra que Eliezer, ele tinha autoridade sobre todas as coisas de Abraão. Materialmente falando, ele tinha carta branca. Só que agora estava se tratando de um aspecto espiritual, uma promessa que o Eterno deu a Abraão de que nele, por meio dele, seriam enxertadas todas as famílias da terra. Então, era inadmissível dentro dessa promessa do Eterno que Isaac, o seu filho, tomasse qualquer esposa, ou melhor, tomasse qualquer pessoa como esposa. Não poderia ser, né, daquelas nações ali, ele não poderia. Teria que ser pessoa da mesma família, da mesma genealogia, para que se cumprisse o propósito do Eterno. E aí é óbvio, é claro, né, que Eliezer, com muito temor, né, faz essa oração e aguarda confiantemente que o Eterno responderia a essa oração tal qual ela fosse feita. Então, Eterno, aquela moça que der de beber a mim e que me disser: não somente darei de beber a você, mas também vou dar de beber a seus camelos, seja essa
aquela que o Senhor está escolhendo. Não é? Bebe da areia e beber os teus camelos, seja a que designaste para o teu servo. Ou seja, ele estava confiante de que seria o Eterno que estava determinando, designando aquela pessoa como sendo apta ao servo Isaac. Era uma senha, exatamente. Então, assim, um pedido de oração específico que recebe também uma resposta específica do Eterno. Não é? E é maravilhoso, porque aí nós temos na sequência, ele indo para os familiares dela, que são familiares também, são parentes de Abraão, onde ele expõe ali o seu propósito. Nós sabemos que pela cultura, primeiro se comia para depois conversar. Primeiro ele expôs o propósito antes de comer, de tão aflito, de tão séria que era a questão. Ele apresenta o objetivo dele, o propósito da viagem àquela família, e só depois de obter a resposta, ou seja, quando Deus faz, ele faz de forma completa. O Eterno, quando o Eterno age, nós sempre falamos isso, que o Eterno ele não abre portas, ele escancara portas. E quando é a atuação dele, todas as coisas, nós vemos cooperar todas as coisas, não há empecilho, não há um senão, não há uma condição, não nada. Se o Eterno está agindo, todas as portas se abrem para que aquele propósito seja efetivamente cumprido. Então, nós percebemos aqui que em conversa com a família ouve a própria Rebeca, se ela está ali de acordo, ela dá o seu consentimento, o seu assentimento, e assim ela parte, e assim ela se casa com Isaac, e a palavra diz que Isaac, assim, ele é consolado do luto da sua mãe, Sara. Então, por meio desse casamento, o Eterno dá sequência ao plano, ao propósito que ele havia especificado para Abraão. Então, agora, já com Isaac, com o casamento dele com Rebeca, prossegue o propósito do Eterno, sabedor de que, efetivamente, tudo que ele prometera, Abraão ficou muito tranquilo em relação a isso, tudo que foi prometido seria cumprido, porque estavam todos agindo de acordo com essa dependência do Eterno. Abra, por favor, em Deuteronômio 5:29. Vamos ler alguns textos aqui acerca da nossa dependência do Eterno, da nossa obediência. Deuteronômio 5:29. Diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Para sempre. Então, o que nós temos nesse texto? O Eterno dizendo que se no coração daquelas pessoas houvesse um temor, se houvesse ali o cuidado de cumprir todos os mandamentos do Eterno, tudo que eles fizessem seria bem para eles e para os seus filhos, para sempre, para sempre. Então, queridos, aqui é o que nós devemos registrar, havendo dependência, havendo obediência, havendo temor, nós encontraremos aí um caminho próspero no sentido mais amplo da palavra, e aquilo que efetivamente nos trará gozo, uma alegria indizível. Gozo
é algo que vem de dentro para fora. Né? Alegria, nós dependemos de algo exterior, de um sinal exterior. Né? Um gozo, quando estamos alegres por um gozo, é algo que brota de dentro para fora. Né? Esse sentimento de que nós estamos buscando fazer a vontade de Adonai, que nós estamos a cada dia mais dependentes, né? Com mais temor, né? Sabedores de que o Eterno Ele está cuidando de nós, né? Sobretudo quando nós temos zelo por cumprirmos os seus mandamentos. Abram em 1 Samuel, por gentileza. 1 Samuel, caminhando para frente. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Samuel, capítulo 15, verso 22. Samuel dizendo: tem porventura o Eterno tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que lhe obedeça a sua palavra? Vejam, o verdadeiro prazer do Eterno está em obedecermos a sua palavra. Quando nós obedecemos, nós nos tornamos com Abraão. E a promessa do Eterno é que em Abraão, venivrehu, seriam enxertadas todas as famílias da terra. Yeshua dá testemunho, quando em conversa lá com os mestres da lei, ele dá testemunho: se fosseis de Abraão, vocês estariam praticando as obras de Abraão. Quais obras? Obras de dependência, obras de obediência, de andar de acordo com os estatutos, ordenanças, mandamentos do Eterno. Então o Eterno tem muito mais prazer que se obedeça a sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, olha aí, é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e cultos a ídolos do lar. Rebelião. O que é rebelião? Rebelião é uma vontade deliberada de não andar de acordo com os mandamentos do Eterno. O Eterno nos dá o mandamento e nós damos um jeitinho de não cumprir. Não, a minha vontade é muito melhor do que a do Eterno. E aí nós queremos fazer do nosso jeito. Isso é rebelião. E aí, a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Ou seja, não há espaço, gente, não há espaço no reino do Eterno para um rebelde. Ou nós nos conscientizamos disso e nos entregamos completamente ao governo. Isso é reino, gente. Quando Yeshua disse e nos ensinou: venha a nós o teu reino. Reino é governo. Reino é governo. Por isso que Yeshua diz que aquele que não renunciar a tudo quanto tem não pode ser discípulo dele. Por quê? Porque ele viveu em plena obediência e dependência do Pai. E nós, como seus discípulos, nós devemos imitá-lo. A palavra diz: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Pois não? Uma coisa que me chama muita atenção nesse versículo, que fala que a rebelião é como pecado, feitiçaria, é que feitiçaria significa culto a demônios. Então, toda vez que estamos em rebelião, nós estamos chamando demônios para a nossa vida. Isso é muito sério. Quando a criança desobedece o pai, resiste o pai, a mãe, quando a esposa resiste o esposo, quando não resiste o chefe, resiste o líder da igreja, da congregação. Enfim, quando resistimos, quando temos rebelião contra Deus, as autoridades instituídas por Ele,
E olha na sequência, a obstinação é como a idolatria. O que é uma pessoa obstinada? Teimoso, renitente, né? Perseverante em pecar, né? Vou pecar de novo, né? Obstinação é como o pecado da idolatria. Isso, gente, conforme Maria Lúcia pontuou, isso dá vazão à atuação do mal, né? Toda vez. Por que isso? Porque em Isaías 59:2 diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Elohim, entre nós e o Eterno. Então, a partir do momento que nós estamos em pecado, nós estamos fora da proteção do Eterno. E aí, se nós estamos fora da proteção do Eterno, estamos correndo todos os riscos. Estamos agindo por conta própria e sofreremos as consequências de agirmos por conta própria. Tanto que Yeshua é o contrário da rebelião, né? Foi obediente em todas as coisas. Né? A palavra diz que mesmo sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, mesmo sendo filho. Né? E ele deixou muito claro que ele não veio fazer a própria vontade, e sim a daquele que o enviou. Então, gente, mais uma vez, quando nós compreendemos o propósito, fica muito fácil de encaixarmos todo esse conhecimento dentro desse propósito, ao ponto de fazermos uma autoanálise. Né? Qualquer ensino ou conhecimento que não nos confronta nessa autoanálise, ele é mais um culto do eu, é mais uma exaltação do ego, é mais uma vez um estímulo a que cada um continue vivendo exatamente da forma como está vivendo. Nós precisamos de regras, nós precisamos de normas. Por isso o Eterno nos dá essas instruções. O ser humano precisa disso. Deixe uma pessoa entregue a si mesma, e muito rapidamente nós veremos o seu fim. Ela se autodestrói. E a palavra diz isso, em Provérbios fala que as cordas do pecado vão emaranhando, ela vai ficando emaranhada nos próprios pecados ao ponto de se auto-exterminar. E nós, infelizmente, vemos isso todos os dias acontecendo. Todos os dias. E nós temos o privilégio de conhecermos a verdade, compreendermos o propósito e adequarmos a nossa vida de acordo com esse propósito. Então é um espelho o tempo todo, é nos apresentarmos, olhar para essas instruções como um espelho e fazer essa autoanálise e retificar o que tiver que ser retificado. Aquilo que eu disse, hoje eu tenho a obrigação de ser melhor do que ontem, amanhã eu tenho a obrigação de ser melhor do que hoje, e assim eu prossigo, como diz Paulo, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Yeshua HaMashiach. Esse é o prêmio, e Paulo deixa muito claro, sendo Paulo quem foi, ele deixa muito claro, irmãos, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, vai tirando aquele peso que vai nos assediando a cada dia, porque o pecado ele nos ronda a todo momento, nós somos expostos, e temos ainda uma inclinação natural para o pecado, mas Paulo diz, me esquecendo dessas coisas, eu prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo, eu tenho um propósito. Eu quero chegar lá. Esse é o prêmio da soberana vocação. E é óbvio que cada um de nós, gostaria, eu pelo menos, a fala de Paulo que eu mais gosto,
né? É quando ele afirma categoricamente que ele combateu o bom combate, que ele completou a carreira e que ele guardou a fé, a confiança no Eterno. Não é? Ele andou, toda a luz que ele recebeu, ele fez questão, ele se abdicou do status que ele tinha junto aos mestres da lei, junto ao Sinédrio, para ter uma vida de perseguição por causa de Yeshua. Por causa de Yeshua, a vida dele foi transformada. E logo no primeiro contato, Yeshua já deixou claro que ele veria o quão importava sofrer por causa do nome de Yeshua. Porque pregar o legalismo é muito fácil. Agora, Yeshua nos apresenta uma proposta diferente. A proposta de Yeshua é a proposta do reino. E o reino, diga-se, ordem. É uma proposta de ordem. É uma proposta que nos arranca do centro da nossa vontade e entroniza aquele que verdadeiramente tem que estar no centro da nossa vontade, que é o Eterno. E aí ele se nos apresenta como um modelo perfeito. Ele é o nosso modelo perfeito. Ele é quem nos habilita, ele é quem nos justifica. Por meio do sacrifício nós somos justificados. Essa é a maior obra de Yeshua. Nós estudamos aqui, na quarta-feira, estávamos estudando e chegamos a um consenso em termos de falar para uma pessoa no seu último momento. Aí o Eugênio falou assim: bom, o que nós podemos falar para alguém que efetivamente só tem 60 segundos de vida? O que falar para essa pessoa? E aí conseguimos chegar a 5 segundos. A 5 segundos, mediante uma palavra de 1 Coríntios 5, em nome de Yeshua, reconcilie-se com o Eterno. 5 segundos para falar essa frase. Em nome de Yeshua, reconcilie-se com o Eterno. Yeshua, Paulo deixa isso muito claro, e o Eterno estava em Yeshua, reconciliando consigo o mundo. Então o papel de Yeshua é nos reconciliar, nos reconectar com o Pai. Esse é o papel de Yeshua. E nós só conseguimos ser reconciliados mediante o sacrifício dele, que efetivamente nos liberta, nos justifica. Só a partir do momento que somos justificados é que aí sim estamos habilitados a participar dessa reconciliação. Então, em nome de Yeshua, reconcilie-se com o Eterno. Foi a conclusão a que chegamos. Abre Atos, por favor, Atos 5, 29. Já estou finalizando. Atos 5, 29. Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer ao Eterno do que aos homens. Importa obedecer ao Eterno do que a homens. Então, mais uma admoestação para obedecermos. Caminhe um pouquinho para frente em 1 Pedro, mais uma vez. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14. Diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Não é em um procedimento, em determinado procedimento, em todo o vosso procedimento. Ou seja, nós pegamos a nossa vida e adaptamos a nossa vida agora todinha à vontade do Eterno, às instruções do Eterno. Todo o nosso procedimento tem que estar de acordo com a vontade do Eterno.
Dois últimos textos, 1 João 5,3, um pouquinho para frente. 1 João, capítulo 5, verso 3, diz assim: porque este é o amor do Eterno. 1 João, capítulo 5, verso 3. Fala-se muito em amor, né? Tudo é amor, né? Coloca o amor como algo libertino. Amor, gente, amor é algo responsável. Amor é sinônimo de responsabilidade. Quando nós dizemos para o nosso filho que nós o amamos, nós somos sabedores que nós temos a responsabilidade de apresentar o nosso filho aprovado, de ensinar conforme nós lemos aí, oramos todos os dias no Shema, né? Inculcar nos nossos filhos a vontade do Eterno. E tu os inculcarás nos seus filhos, não é assim? Né? Enquanto estiver andando no caminho, deitando, levantando, ou seja, a todo tempo. A todo tempo. Isso é amor. Amor responsável. E aí, 1 João, capítulo 5, verso 3, diz o quê? Porque este é o amor do Eterno, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido do Eterno vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa emuná, a nossa fidelidade, a nossa confiança nele. Pois não? Aqui na Bíblia judaica diz assim: porque amar a Deus significa obedecer os mandamentos. Exatamente, exatamente. Agora, último texto, 2 João, está logo na frente, 2 João, capítulo 1, verso 6, olha o que diz, exatamente o que você acabou de falar. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Esses mandamentos, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Ou seja, que nós andemos em plena obediência, em plena dependência. Assim como Sara, assim como a vida de Sara, né, está registrada como um exemplo de uma mulher que dependeu inteiramente do Eterno, o tempo todo. Né? Que nós assim possamos agir, assim como Abraão, até o seu servo, né, nessa oração da escolha da esposa de Isaac, né, dependeram do Eterno. A mensagem que fica hoje para nós, né, mais uma vez, sejamos dependentes do Eterno em todas as coisas, que possamos declarar que amamos ao Eterno de acordo com os padrões da Torá, com os padrões da própria instrução. Se nós o amamos, nós andamos de acordo com as suas instruções, de acordo com os seus mandamentos. Shabbat Shalom, mais uma vez a todos.